Olá, olá, eu saúdo a todos na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que vive e reina pelo século dos séculos. Estamos desenvolvendo uma abençoada mensagem a respeito da ressurreição dos mortos. Estamos atestando que essa ressurreição já aconteceu e também ao mesmo tempo mostrando que não tem nada a ver com a restauração do corpo físico, material, não tem nada a ver com a restauração da matéria física, porque assim a tradição tem apregoado, ensinado, e por isso eles desconhecem, como também desaprovam o fato pela qual a ressurreição já tenha acontecido. Temos mostrado aqui ponto a ponto, em vídeos curtos, para que você possa estar verdadeiramente conscientizado do que se trata a ressurreição dos mortos, tá certo? Na parte 3 dessa série de mensagens, apresentamos a questão da ressurreição e os saduceus. O tema foi a ressurreição e a questão dos saduceus. Ali apresentamos o texto de Mateus capítulo 22, no versículo 23 ao 30, onde os saduceus lançam uma pergunta maliciosa para Jesus, a o ponto de querer apresentar a ressurreição que Jesus pregava como uma fraude diante da opinião pública, uma vez que ele atestasse que na ressurreição, tanto a mulher como os maridos, né, que ela teve ao longo da sua vida, viesse a ressuscitar com ela. Eles perguntaram a Jesus com qual desses ela estaria na ressurreição. Então Jesus, vendo a malícia, porque se ele dissesse, olha, ela vai estar com o primeiro, ela vai estar com o segundo, ou terceiro, ou último, ele estaria dando razão, né, para ser pego, né, adotando, aceitando o adultério como algo comum, como algo que pudesse ser sustentado, vivenciado na vida pós-morte, porque eles, embora não entendessem, não aceitassem que houvesse ressurreição, mas eles tinham uma visão de que se existisse ressurreição, conforme Jesus ensinara, fosse do corpo físico, né? Então Jesus disse na palavra, né? Errais por não conhecer as Escrituras nem o poder de Deus. Por quê? Porque na ressurreição nem se casam nem se dão em casamento, são porém como os anjos do céu. Jesus então, ele atesta a ressurreição e de uma forma gloriosa ele apresenta a natureza dessa ressurreição. Não tem nada a ver com a restauração do corpo físico, tá certo? Está bem claro ali na parte 3. Convido você para assistir, se não assistiu, né, aqui na plataforma YouTube, tá certo? Na plataforma YouTube, disponível para que você possa analisar bem essa questão. Na parte 4 do vídeo de hoje, queremos falar sobre mais um tema interessante, que é a primeira e a segunda ressurreição. Esse tema é um pedido de Roberta Pereira. Ela fez esse pedido no segundo vídeo, né? E queremos então tratar dessa questão. Você pode também apresentar alguns pontos que venhamos a tratar aqui nessa série de mensagens, porque eu vou estar dedicando todo esse ano de 2020, querendo Deus, para tratar desse tema à luz da Bíblia com grande profundidade, abordando o máximo de pontos possíveis para que você possa descartar de vez essa ideia, né, da tradição religiosa, apresentando uma futura ressurreição que há de acontecer, relacionada à restauração do corpo físico, material, terreno, tá certo? Então veja só, para que a gente possa ter uma noção do que seja essa questão da primeira e a segunda ressurreição, eu convido vocês a abrirem a Bíblia no livro de João, capítulo 5, do versículo 28 ao 29. João capítulo 5, versículo 28, 29, tá certo? Vamos fazer uma exegese aqui desses versos, porque tem muito a nos ensinar a respeito desse tema, a primeira e a segunda ressurreição. Veja só o que aqui diz o texto sagrado.
Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão, os que estiverem feito bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado mal para a ressurreição do juízo. Tá certo? Está bem claro aí esses dois versos que acabamos de ler. E para quem ama, né, tratar das questões da Bíblia, levando em consideração a exegese, vai com certeza se admirar o que podemos entender do texto aqui em questão que acabamos de ler. Então vejam, João capítulo 5, no versículo 28 e 29, obviamente é um dos textos mais apreciáveis, né, da tradição religiosa, que apresenta essa futura ressurreição, a ressurreição do corpo físico, na medida em que fala de um tempo em que todos os que estão nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Aqueles que fizeram bem, né, e aqueles que fizeram o mal, ressurreição da vida, e aqueles que fizeram o mal, ressurreição do juízo, condenação. Então, é uma expectativa baseada em um dos textos, é esse aqui, né? Eles observam esse texto e dão noção de que realmente Jesus esteja fazendo menção dessa tal ressurreição, que um dia há de acontecer, porque eles precisam ver os corpos saindo dos túmulos, literalmente, para que se entenda que a ressurreição aconteceu. É por isso que eles desconsideram, né, ferronhamente que já tenha acontecido em 70 a ressurreição dos mortos, como temos mostrado aqui, né, incansavelmente ao longo de vários vídeos disponíveis no nosso canal. Então vamos lá. Para entender João capítulo 5, no versículo 28 ao 29, devemos primeiro olhar 3 versos acima, aqui no versículo 25, onde Jesus, o que ele diz aqui nesse versículo? Olha só, versículo 25. Em verdade vos digo, que vem a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem, verão. Veja só que coisa interessante aqui esse verso. Eu acredito que seja um verso que é muito pouco explorado ou compreendido. Mas aqui nós encontramos razões para que venhamos a entender do que se trata a primeira e a segunda ressurreição. Porque João, verso 25 do capítulo 5, não tem nada a ver com o que está dizendo Jesus no verso 28 ao 29, tá certo? Jesus não está repetindo aquilo que seja a ressurreição do corpo físico que que a tradição religiosa tem ensinado, tá certo? Então veja bem, muitos intérpretes reformados concordam que Jesus, nesse versículo 25, estava se referindo à pregação de sua morte e ressurreição. A pregação dessa mensagem começou no Pentecostes. Os mortos eram pessoas físicas, vivas, que estavam espiritualmente mortas em pecado, em delitos e pecados, e a voz do Filho de Deus, a voz do Filho do homem, era o Evangelho anunciado, pregado. Tendo ouvido o Evangelho, aqueles que estavam espiritualmente mortos foram ressuscitados do seu estado de pecado, de delitos, para uma vida agora em Cristo Jesus. O verso 25 está falando justamente disso. Em verdade vos digo que vem a hora e já chegou em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem verão. Você pode encontrar uma referência magnífica a respeito dessa ressurreição, a ressurreição espiritual, em Efésios capítulo 2, no versículo 1. Ele vos deu vida, né, estando nós mortos em delitos e pecados. Então ele nos deu vida por conta da morte adâmica, tá certo? Então é uma questão clara. A primeira ressurreição concedida por meio da pregação do Evangelho, transformando a vida daqueles que a ouviam. Isso está bem claro, narrado
em Pentecostes, quando o evangelho foi anunciado ali pela primeira vez, né, de uma forma em que alcançasse multidões por via do apóstolo Pedro, né, e assim houve a manifestação do Espírito Santo. Então, nos versos 28 e 29, Jesus expande o seu ensinamento sobre a ressurreição para incluir aqueles que não estavam apenas espiritualmente mortos, mas também estavam fisicamente mortos. Ele não os chamou de mortos como já havia chamado os vivos que estavam espiritualmente mortos, segundo consta aqui no verso 25. Mas ele se referiu a eles, a esses mortos, através de outra figura de linguagem, como todos os que estão nos túmulos. Só você ver aqui, ó, um pouco mais adiante, você lê o verso 28. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida, e os que estiverem praticando mal para a ressurreição do juízo. Está claro aqui, né? Então, eles não estavam literalmente em seus túmulos ou tumbas, tá certo? É claro, isso aqui não tem nada a ver na questão, mas estavam no Hades. Túmulos no grego aqui é Hades, tá certo? O mundo dos mortos, o mundo existencial, onde todos que partiam desta vida estavam aguardando o dia do juízo. Então eles iam para o Hades. Você vai encontrar a palavra Hades dizendo que é túmulo, tá certo? Então, por não compreender isso aqui, a tradição imagina que seja realmente, literalmente, dos túmulos, das tumbas. Tem que sair, eles têm que retornar para a vida em um corpo físico, material, terreno, associam com a ressurreição de Jesus. Aí eles veem que tem tudo a ver, acham, né, que aquilo tem tudo a ver, e apresentam razões para a crença da ressurreição do corpo físico, totalmente equivocado, tá certo? Vamos entender como isso foi possível e concluído gloriosamente em 70, né? Vale lembrar que estamos tratando de um processo da ressurreição e não de etapas distintas, tá certo? Para que as pessoas depois não venham me acusar dizendo, olha, o pastor ensinando a ressurreição em duas etapas, né? Estamos falando de processos, não são etapas distintas, tá certo? É um processo da ressurreição, não são ressurreições. A Bíblia não fala de ressurreições, fala da ressurreição, que passa por esse processo, uma ressurreição espiritual, quanto à natureza humana caída, e obtém a ressurreição espiritual, a transformação moral e a ressurreição do corpo, a transformação, a mudança. Não é a restauração do corpo, não é o retorno da matéria física do corpo, mas a transformação, a mudança do estado material, físico, terreno, para o estado glorioso, espiritual, como os anjos do céu, tá certo? Lá em Pentecostes ocorreu o registro da primeira ressurreição, como apresentamos aqui. Os mortos ouviram a voz do Filho de Deus e viveriam, como diz o versículo 25 de João capítulo 5, tá certo? O evangelho foi ouvido, foi manifestado, a voz de Deus, onde trouxe vida àqueles que estavam espiritualmente mortos. Na queda de Jerusalém, conclui então a ressurreição dos mortos, registra a segunda ressurreição, a primeira que se dá através do evangelho e a segunda que se deu, né, gloriosamente por meio da queda de Jerusalém. Então tem tudo a ver, né, naquilo que registra João capítulo 5, versos 28 ao 29, o que está completamente alinhado com Daniel capítulo 12, no versículo 1 e 2. Todos os que estavam nos túmulos ouviram a sua voz. Tá certo? Então, essa é a questão que devemos levar em consideração.
que essa ocorrência se deu com a queda de Jerusalém. No livro de Apocalipse, capítulo 20, no versículo 6, temos uma referência interessante que vai nos levar ainda mais à consideração da questão da primeira e a segunda ressurreição. Isso não é invenção do pastor Ivelto, isso não é uma criação do preterismo completo, tá certo? Isso é uma evidência bíblica que devemos levar em consideração. Apocalipse capítulo 20, no versículo 6 diz: Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Veja que coisa impressionante. Encontramos aqui uma referência totalmente importante no que tange a primeira e a segunda ressurreição. Bem-aventurado e santo, aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Até então a morte tinha autoridade, ainda não tinha sido vencida. Então, uma vez que o livro do Apocalipse foi escrito antes de 70, obviamente, João está fazendo um relato daquilo que aconteceria em breve. Aqueles que tiveram passado pela primeira ressurreição, por via do Evangelho, transformação espiritual, não iriam enfrentar a segunda morte, né? Não iriam enfrentar a segunda morte, que era a condenação. Uma vez que partissem dessa vida, estariam lá no Hades, né? Estariam lá totalmente no mundo dos mortos, sem razão de vivenciar uma eternidade com o Pai. Mas ele deixou claro aqui que não passaria pela segunda morte, embora morresse no corpo físico, né? Padecesse no corpo físico, não iria padecer também eternamente. Deixou bem claro aqui o apóstolo João. A primeira ressurreição, repetindo, deixando vocês bem esclarecidos acerca disso, é muito importante, se refere à mudança moral e espiritual, a qual, né, se dá no momento da conversão. Isso é importante, porque esse é o quadro atual depois de 70. Depois de 70, a ressurreição moral, espiritual, onde está vigente por via do Evangelho, o Evangelho é pregado, e aqueles que são de Cristo ouvem a voz do Pai e seguem. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem, né? Então, a razão pela qual a gente possa atestar isso, baseado nos textos de Romanos capítulo 6, no versículo 1 ao 4, no versículo 11 também, Gálatas capítulo 5, no versículo 16 ao 24, Efésios capítulo 2, do versículo 1 ao 2, isso ocorre ainda na vida terrena, no corpo físico. Sobre esses, a segunda morte não iria tragar. A segunda ressurreição se refere à ressurreição escatológica, mudança do corpo, transformação do estado material física terrena para o estado de glória, um corpo incorruptível, um corpo semelhante a dos anjos do céu, a habilitação de um corpo glorioso. Você vai encontrar isso de uma forma bem explícita em 1 Coríntios capítulo 15, no versículo 47 ao 49. Se existe corpo material, também existe corpo espiritual. Isso é muito importante entender em nome do Senhor Jesus. O texto está totalmente levando em consideração essa questão. E quando isso aconteceu? Quando esse corpo veio a ser concluso na vida daqueles que partiram desta vida terrena, né, para estarem para sempre com o Senhor. Em 70, a ressurreição dos mortos leva-nos à questão, essa transformação, essa mudança, né? Ali a morte foi vencida, o Hades foi destruído, os mortos que lá estavam receberam um corpo celestial, foram julgados, cada um segundo as suas obras, né? Não vos maravilheis disto, diz lá o texto de João capítulo 5, no versículo 28 ao 29, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão, os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal
para a ressurreição do juízo. Isso aconteceu em 70, quando o templo ruiu, quando Jerusalém foi invadida. O Senhor estabeleceu o seu reino, estabeleceu a sua aliança, e por fim, uma vez que o reino estava implantado, a eternidade concedida aos santos, com certeza jamais eles iriam padecer, né, no Hades, perdidos. Não, tudo se concluiu ali. Ali os que partiram dessa vida no Senhor obtiveram vida eterna. Depois de 70, queridos, os que partem desta vida terrena aqui, justificados pela fé em Cristo Jesus, passam a viver com Cristo na eternidade. Tá certo? Enquanto aqueles que partem desta vida sem serem justificados em Cristo são automaticamente destruídos, a saber, a segunda morte. Partem dessa vida terrena, né? Param de viver essa vida física e também a vida eterna, que não tem acesso, que não tem vida para estar para sempre com o Senhor. Logo, o sentido de uma ressurreição do corpo humano nunca foi o propósito de Deus quanto à ressurreição. O que se tem aí é uma falha de compreensão, que faz com que a igreja viva até hoje aguardando algo que já aconteceu, porque para eles a ressurreição não pode ter acontecido pelo fato de não ter ocorrido de forma física, terrena, material, os corpos saindo dos túmulos, por uma percepção falha da questão apresentada, né, em João capítulo 5, no versículo 28 e 29, como também outros textos que eles associam com a ressurreição manifesta pela pessoa de Jesus. Queremos falar dessa questão mais na frente, tá certo? É bom que se entenda que a foto que fica na lápide, ou o nome que fica gravado, se foi, termina ali, né? Voltou para a terra que o era, e o Espírito volta para Deus que o deu, como diz Eclesiastes capítulo 12, versículo 7. Carne e sangue não pode herdar o reino de Deus, tá certo? Então está aí mais um tema importante. Dediquei um tempo a mais para que você pudesse ter uma noção melhor do que tratamos aqui neste vídeo, a primeira e a segunda ressurreição, parte 4 dessa série de mensagens que estamos trazendo aqui acerca do tema Não haverá a ressurreição do corpo físico. Assista aos outros vídeos e continue conosco. Todas as quartas-feiras, querendo Deus, estaremos aqui trazendo novos vídeos a esse tema, em nome de Jesus. Um abraço, obrigado a todos e até a próxima oportunidade, querendo Deus, em nome do Senhor. Graça e paz.